Capítulo 2. Tentar entender Muad'Dib sem entender seus inimigos mortais, os Harkonnen, é tentar enxergar a verdade sem conhecer a mentira. É tentar ver a luz sem conhecer a escuridão. Não é possível. Excerto do Manual de Muad'Dib da Princesa Irulan. Era o globo em relevo de um planeta, parcialmente escondido nas sombras, que girava, impelido por uma mão gorda e cheia de anéis brilhantes. O globo descansava sobre um pedestal assimétrico, junto a uma das paredes de uma sala sem janelas, em que as outras paredes apresentavam um mosaico de pergaminhos, bibliofilmes, fitas e rolos de película multicoloridos. A sala era iluminada por esferas douradas que pairavam em campos suspensores portáteis. Uma escrivaninha elipsoide com tampo de madeira de elaca petrificada cor rosa jade erguia-se no centro da sala. Ao redor havia cadeiras veriformes suspensas e duas delas estavam ocupadas. Na primeira sentava-se um jovem de cabelos escuros, por volta dos 16 anos, de face redonda e olhos soturnos. A outra sustentava um homem esguio, baixo e de rosto efeminado. Tanto o jovem quanto o homem olhavam fixamente para o globo e para o homem meio escondido nas sombras que o fazia girar. Uma risada soou ao lado do globo, e do riso saiu uma retumbante voz de baixo. Aí está Peter, a maior ratoeira da história, e o Duque segue direto para a armadilha. Não é magnífico o que estou fazendo, eu, o Barão Vladimir Harkonnen? Certamente, barão, disse o homem. Sua voz era de um tenor, com um timbre delicado e musical. A mão gorda baixou sobre o globo e o deteve. Agora todos os olhos presentes na sala poderiam se concentrar naquela superfície imóvel e ver que era o tipo de globo feito para os colecionadores ricos ou os governadores planetários do Império. Tinha nele a marca característica do artesanato imperial. As linhas de latitude e longitude foram assentadas com finíssimos fios de platina. As calotas polares eram incrustações dos mais belos diamantes leite nebulosos. A mão gorda se moveu, traçando os pormenores da superfície. Convido vocês a observar, rimbombou a voz de baixo. Observe de perto, Peter. E você também, Fade Haltha, meu querido. De 60 graus norte a 70 graus sul, estas ondulações primorosas. A cor não lembra deliciosos caramelos? E em lugar nenhum se vê o azul de lagos, rios ou mares. E estas calotas polares adoráveis tão pequenas. Seria possível confundir este lugar com algum outro? Arrakis, genuinamente singular. Um cenário soberbo para uma vitória singular. Um sorriso roçou os lábios de Peter. E pensar, barão, que o imperador Padishah acredita ter dado ao duque o planeta da especiaria que pertence ao barão. Que conveniente. Que declaração absurda, rimbombou o barão. Você diz isso para confundir o jovem Fade Haltha, mas não é necessário confundir meu sobrinho. O jovem de rosto soturno se mexeu, alisou uma prega dos trajes justos e pretos que vestia, endireitou-se na cadeira quando uma batida discreta à porta da parede atrás dele se fez ouvir. Peter desvencilhou-se de sua cadeira, foi até a porta, entreabriu-a o suficiente para receber um cilindro de mensagens. Fechou a porta, desenrolou o cilindro e correu os olhos por ele. Ouviu-se sua risada breve e mais uma. E então? Indagou o barão. O idiota nos respondeu, barão. E quando foi que um Atreides deixou passar a oportunidade de se exibir? Perguntou o barão. E então o que diz ele? Ele é muito descortês, barão. Trata-o por Harkonnen e não por Sire et Sherkhazen, sem títulos, nada. É um bom nome, o barão grunhiu, e sua voz denunciava a impaciência. O que diz o caro Leiro? Diz ele, declino seu convite para uma reunião. Já enfrentei várias vezes sua deslealdade e isso é fato conhecido. E? Perguntou o barão. Diz ele, a arte da Canley ainda tem admiradores no Império. E assina, Duque Leiro de Arrakis. Peter começou a gargalhar. De Arrakis? Que coisa!
É engraçado demais para ser verdade. Silêncio, Peter, disse o barão, e a gargalhada cessou como se um interruptor a desligasse. Quem lhe é? Fez o barão. Vendetta, é? E ele usa o bom e velho termo, tão impregnado de tradição para garantir que eu entenda que ele está falando sério. O gesto de paz partiu do barão, disse Peter. As formalidades foram respeitadas. Para um mentat, você fala demais, Peter, disse o barão. E pensou, tenho de me livrar logo desse aí. Quase já não tem mais serventia. O barão fitou seu assassino mentat do outro lado da sala e viu nele a característica na qual a maioria das pessoas reparava primeiro. Os olhos, duas fendas escuras de azul sobre azul, os olhos que de branco não tinham nada. Um sorriso largo iluminou o rosto de Peter. Era como o esgar de uma máscara sob aqueles olhos fundos. Mas, barão, a vingança nunca foi tão bela. Nunca se viu um plano de tão refinada perfídia. Fazer Leiro trocar Caleidan por Duna e sem outra alternativa, pois é o imperador que o ordena. O barão é um pândego. Com frieza na voz, o barão disse: Você sofre de diarreia verbal, Peter. Mas sou feliz, meu barão. Ao passo que o barão tem a inveja. Peter! Ah, barão! Não é lamentável que não tenha sido capaz de arquitetar essa trama deliciosa sozinho? Um dia desses ainda mando estrangular você, Peter. Tenho certeza de que sim, barão. Enfim, mas uma boa ação sempre vale a pena, não é? Você andou mascando verité ou semuta, Peter? A verdade destemida surpreende o barão, disse Peter. Seu rosto se reduziu à caricatura de uma máscara ranzinza. Ah, mas veja só, barão, sendo eu um menta, sei quando mandará o executor. O barão irá se conter enquanto eu for útil. Agir antes disso seria um desperdício e ainda tenho muita serventia. Sei o que aprendeu com aquele adorável planeta Duna. Nada de desperdício, não é verdade, barão? O barão continuou a encarar Peter. Feydhalta se contorceu em sua cadeira. Esses idiotas brigões, pensou. Meu tio não é capaz de conversar com seu menta sem discutir. Será que acham que eu não tenho nada a fazer a não ser ouvir seus bate-bocas? Feyd, disse o barão, eu disse a você para escutar e aprender quando o convidei para esta reunião. Está aprendendo? Sim, tio. A voz lhe saiu cautelosamente submissa. Às vezes eu me espanto com Peter, disse o barão. Causo sofrimento por necessidade, mas posso jurar que ele se delicia com isso. Quanto a mim, tenho pena do pobre Duque Leidel. O Dr. Ewer logo irá traí-lo e será o fim dos Atreides. Mas é certo que Leidel saberá quem instruiu o dócil doutor, e saber disso será uma coisa terrível. Então, por que não instruiu o médico a enfiar um Kindle entre as costelas de Leidel? O que seria mais discreto e eficaz? Peter perguntou. Você diz ter pena, mas... O Duque precisa saber que fui eu o causador de sua ruína, disse o barão. E isso tem de chegar aos ouvidos das outras casas maiores. Saber disso as fará pensar 2 vezes. Ganharei um pouco mais de espaço de manobra. A necessidade é óbvia, mas não preciso gostar disso. Espaço de manobra, desenhou Peter. O imperador já está de olho no barão. O barão age com demasiada audácia. Um dia desses, o imperador mandará 1 ou 2 legiões de seus Sardaukar descer aqui em Giri Primol e será o fim do barão Vladimir Harkonnen. Você adoraria ver isso acontecer, não é, Peter? O barão perguntou. Você teria prazer em ver o corpo dos Sardaukar pilhar minhas cidades e saquear meu castelo. Você realmente adoraria isso. E o barão ainda pergunta, murmurou Peter. Você deveria ser bachar da corporação, disse o barão. Gosta demais de sangue e dor. Talvez eu tenha me precipitado ao prometer os despojos de Arrakis. Peter deu 5 passos, curiosamente afetados pela sala, e parou bem atrás de Feyd-Rautha. Havia uma atmosfera tensa no recinto, e o jovem ergueu os olhos na direção de Peter, com o senho preocupado e franzido.
Não brinque com Peter, barão, disse o Mentat. Você me prometeu Lady Jessica. Você a prometeu para mim. Para quê, Peter? Perguntou o barão. Dor? Peter o encarou, prolongando o silêncio. Fade Haltha moveu sua cadeira suspensa de lado e disse: Tio, tenho mesmo de ficar? Disse que... Meu querido Fade Haltha, está ficando impaciente, o barão disse. Ele se mexeu nas sombras ao lado do globo. Paciência, Fade. Voltou sua atenção mais uma vez para o Mentat. E quanto ao duquezinho, o menino Paul, meu caro Peter? A armadilha irá trazê-lo até o barão, Peter resmungou. Não foi isso que perguntei, disse o barão. Você deve se lembrar de ter predito que a bruxa Bene Gesserit daria uma filha ao duque. Você errou, hein, Mentat? Eu não costumo errar, barão, Peter disse, e pela primeira vez havia medo em sua voz. Admita, eu não costumo errar. E o barão bem sabe que a maioria dessas Bene Gesserit tem filhas. Até mesmo a consorte do imperador só gerou mulheres. Tio, disse Fade Haltha, você falou que havia algo importante aqui para eu. Ouça só o meu sobrinho, disse o barão. Ele almeja controlar meu baronato, mas não consegue controlar a si mesmo. O barão se mexeu ao lado do globo, uma sombra entre sombras. Muito bem, então, fez Halta Harkonnen. Eu o invoquei esperando ensinar-lhe alguma coisa. Observou o nosso bom Mentat. Deve ter aprendido algo com nossa conversa. Mas, tio, um menta eficientíssimo, Peter, não acha feito? Sim, mas... de fato. Mas ele consome muita especiaria, devora-a feito doce. Veja os olhos dele. Poderia ter saído diretamente do proletariado araquiano. Eficiente o Peter, mas ele ainda é emotivo e propenso a acessos passionais. Eficiente o Peter, mas ele ainda é capaz de errar. Peter falou num tom grave e soturno. Chamou-me aqui para depreciar minha eficiência com críticas, barão? Depreciar sua eficiência? Você sabe que eu não faria isso, Peter. Desejo apenas que meu sobrinho entenda as limitações de um Mentat. Já está treinando meu substituto? Peter indagou. Substituir você? Ora, Peter, eu encontraria outro Mentat com sua astúcia e seu veneno? No mesmo lugar onde me encontrou o barão. Talvez eu devesse tentar, o barão contemplou a ideia. Você parece mesmo um pouco instável ultimamente. E a especiaria toda que come? Meus prazeres são caros demais, barão. Faz alguma objeção a eles? Meu caro Peter, seus prazeres são o que o prendem a mim? Como eu poderia fazer objeção a isso? Simplesmente desejo que meu sobrinho observe essa característica em você. Então estou em exposição, Peter disse. Querem que eu dance? Que eu desempenhe minhas várias funções para o ilustre Fade Hall? Exatamente, disse o barão. Você está em exposição. Agora faça silêncio. Ele olhou de relance para Fade Haltha, reparando nos lábios do sobrinho, cheios e salientes, o marcador genético dos Harkonnen, agora ligeiramente retorcidos de graça. Isto é um Mentat Fade. Foi treinado e condicionado para desempenhar certos deveres. Contudo, não se deve ignorar o fato de que está encerrado num corpo humano. Um inconveniente grave esse. Às vezes acho que os antigos, com suas máquinas pensantes, é que estavam certos. Não passavam de brinquedos comparados a mim, Peter rosnou. O barão mesmo conseguiria superar aquelas máquinas. Talvez, disse o barão. Bem. Inspirou profundamente, arrotou. Agora, Peter, resuma para meu sobrinho os aspectos mais importantes de nossa campanha contra a Casa dos Atreides. Seja nosso mentor, por favor. Barão, eu avisei para não confiar essa informação a alguém tão jovem. Minhas observações... Cabe a mim julgar isso, disse o barão. Estou lhe dando uma ordem, Mentat. Desempenhe uma de suas várias funções. Que seja, Peter disse. Ele se impertigou, assumindo uma estranha postura de dignidade, como se fosse mais uma máscara, dessa vez a cobrir-lhe o corpo todo. Daqui a alguns dias, padrão,
toda a família do Duque Leiro irá embarcar numa nave de carreira da Guilda Espacial rumo a Arrakis. A Guilda os deixará na cidade de Arrakina e não em nossa Cartago. O Mentat do Duque, Tuffy Howard, terá concluído corretamente que Arrakina é mais fácil de defender. Preste atenção, Fei, disse o barão. Observe os planos dentro de planos dentro de planos. Fade Haltha assentiu com a cabeça, pensando. Agora sim, o monstrengo velho está finalmente me colocando a par de alguns segredos. Deve ser porque realmente me quer como seu herdeiro. São várias as possibilidades tangenciais, Peter disse. Eu prevejo que a casa Atreides irá para Arrakis. No entanto, não devemos ignorar a possibilidade de que o Duque tenha contratado a guilda para levá-lo a um local seguro fora do sistema. Em circunstâncias semelhantes, outras casas desertaram, levando suas armas atômicas e seus escudos, fugindo para longe do alcance do Império. O Duque é um homem orgulhoso demais para isso, disse o barão. É uma possibilidade, Peter disse. Contudo, o resultado final para nós seria o mesmo. Não seria não, grunhiu o barão. Eu quero morto e sua estirpe extinta. Isso é mais provável, Peter disse. Certos preparativos indicam quando uma casa vai desertar. O Duque não parece estar fazendo nada disso. Então, o barão suspirou. Continue, Peter. Em Arrakina, Peter disse, o Duque e sua família irão ocupar a residência oficial, que há pouco tempo era o lar do Conde Fenrir e de sua esposa. O embaixador dos contrabandistas, riu o barão. Embaixador do quê? Perguntou Fade Halfa. Seu tio fez uma piada, Peter disse. Ele chama o Conde Fenrir de embaixador dos contrabandistas, indicando o interesse do imperador no contrabando em Arrakis. Fade Halfa dirigiu um olhar confuso para o tio. Por quê? Não seja estúpido, Fade, retrucou o barão. Enquanto para todos os efeitos a guilda continuar fora do controle imperial, como poderia ser diferente? De que outra maneira os espiões e assassinos conseguiriam andar por aí? A boca de Fade Halfa fez um mudo Preparamos algumas distrações na residência oficial, disse Peter. Haverá um atentado contra a vida do herdeiro Atreides, um atentado que pode muito bem ter êxito. Peter, o barão ribombou. Você previu. Eu previ que acidentes eram possíveis, Peter disse. E o atentado tem de parecer legítimo. Ah, mas o rapaz tem um corpo tão jovem e saboroso, disse o barão. Naturalmente ele pode ser mais perigoso que o pai, treinado como vem sendo por sua mãe bruxa, mulher maldita. Ah, bem, por favor, Peter, continue. Howard acabará adivinhando que temos um agente infiltrado, Peter disse. O suspeito óbvio é o Dr. Ewe, que é de fato nosso agente. Mas Howard já o investigou e descobriu que nosso médico é formado pela escola Suk e foi submetido ao condicionamento imperial. É supostamente seguro bastante para atender até mesmo o imperador. Dá-se grande importância ao condicionamento imperial. Supõe-se que não seja possível remover o condicionamento definitivo sem matar o indivíduo. Contudo, como alguém já disse, é possível mover um planeta com a alavanca certa. Encontramos a alavanca para mover o médico. Como? Fade Halfa perguntou. Achou o assunto fascinante. Todo mundo sabia ser impossível subverter o condicionamento imperial. Fica para outra vez, disse o barão. Continue, Peter. No lugar de Yu, Peter disse, colocaremos no caminho de Howard um suspeito interessantíssimo. A própria audácia dessa mulher chamará a atenção de Howard. Mulher? Fade Halfa perguntou. Lady Jessica em pessoa, disse o barão. Não é sublime? Peter perguntou. A mente de Howard estará tão às voltas com essa possibilidade que isso prejudicará suas funções como mentor. Pode ser até que tente matá-la. Peter franziu o senho e acrescentou. Mas não pense que ele terá êxito. Você não quer que ele faça isso, não é? O barão perguntou. Não me distraia, Peter disse. Enquanto Howard estiver ocupado com Lady Jessica, desviaremos ainda mais sua atenção com insurreições em algumas vilas fortificadas, etc.
Elas serão debeladas. É preciso que o Duque acredite obter um certo grau de segurança. Então, quando chegar a hora, mandaremos um sinal para Yu e a atacaremos com nossa força principal. Ah, vá em frente, conte-lhe tudo, disse o barão. Atacaremos reforçados por 2 legiões sárdica, vestindo os uniformes da casa Harkonnen. Sárdica, murmurou Feyd-Rautha. Sua mente se concentrou nas temidas tropas imperiais, nos assassinos impiedosos, nos fanáticos soldados do imperador Padishah. Veja como confio em você, Feyd, disse o barão. Nenhum sinal dessa trama jamais deverá chegar aos ouvidos de uma outra casa maior, senão os Landsraad pode se reunir contra a casa imperial e será o caos. O principal, disse Peter, é que como a casa Harkonnen está sendo usada para fazer o serviço sujo do Império, ganharemos uma vantagem de verdade. É uma vantagem perigosa, claro, mas se usada com cuidado, trará mais dinheiro à casa Harkonnen do que a qualquer outra casa do Império. Você não faz ideia do montante envolvido, Feyd, disse o barão. Nem em seus sonhos mais absurdos. Para começar, teremos um cargo irrevogável na diretoria da Companhia Choan. Feyd-Rautha concordou com a cabeça. Dinheiro era tudo. A Choan era a chave para o dinheiro, pois todas as casas nobres tiravam o que podiam dos cofres da empresa, valendo-se da autoridade de seus diretores. Esses cargos de diretoria da Choan, eles eram a prova real de poder político do Império e trocavam de mãos acompanhando a inconstância da força dos votos no Landsraad, que tentava se equiparar ao imperador e seus partidários. O Duque Leiro, Peter disse, talvez tente pedir asilo à nova ralé Fremen na orla do deserto. Ou pode ser que tente mandar sua família para essa ilusão de segurança. Mas essa rota será bloqueada por um dos agentes de Sua Majestade, o ecólogo planetário. Você talvez se lembre dele, Kynes. Feyd se lembra dele, disse o barão. Continue. Babar é muito feio, barão, disse Peter. Continue, estou mandando, o barão berrou. Peter deu de ombros. Se tudo sair como planejado, ele disse. A casa Harkonnen terá um subfeudo em Arrakis no prazo de 1 ano padrão. Seu tio terá o governo desse feudo. O agente pessoal do barão mandará em Arrakis. Mais lucro, disse Feyd-Rautha. Verdade, disse o barão, e pensou. Nada mais justo. Fomos nós quem domesticamos Arrakis, a não ser pelos poucos Fremens mestiços que se escondem às margens do deserto, e alguns contrabandistas inofensivos apegados ao planeta quase tanto quanto os trabalhadores nativos. E as casas maiores irão saber que o barão destruiu os Atreides, Peter disse. Elas irão saber. Irão saber, murmurou o barão. E o melhor de tudo, disse Peter, é que o Duque também saberá. Ele já sabe, já percebeu a armadilha. É verdade que o Duque sabe, disse o barão, e sua voz tinha um quê de tristeza. Não haveria como não saber, o que é ainda mais digno de pena. O barão se afastou do globo de Arrakis. Ao sair das sombras, sua pessoa ganhou dimensão, imensa e excessivamente gorda. E com protuberâncias discretas sob as pregas de suas vestes escuras, revelando que toda aquela banha era parcialmente sustentada por suspensórios portáteis presos à sua pele. Ele talvez pesasse realmente 200 quilos padrão, mas seus pés não carregavam mais do que 50. Tenho fome, ribombou o barão, esfregando os lábios salientes com a mão cheia de anéis e olhando feio para Feyd-Rautha, com seus olhos gordos. Mande trazer a comida, meu querido. Vamos comer antes de nos recolhermos.